Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um assunto aqui com a revisão de várias questões sobre PG. PG nada mais é que uma progressão geométrica. Pode estar escrito PG ou progressão geométrica. Antes pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos para a nossa revisão. Bom pessoal, só para relembrar o que é uma progressão geométrica. No último vídeo a gente falou sobre progressão aritmética. Progressão aritmética era quando a gente tem a mudança de um número somando, ou seja, 3, 6, 9 e por aí vai. Numa progressão geométrica, a diferença é que vai ter uma sequência, só que a gente vai multiplicando. Vamos dar um exemplo básico aqui. Se eu tiver, por exemplo, 2, 4, 8, 16. Observe que para eu passar do 2 para o 4, eu fiz uma multiplicação. Olha só, vezes 2. Para eu passar do 4 para o 8, eu fiz uma multiplicação, vezes 2. Do 8 para o 16, eu fiz uma multiplicação, vezes 2. Ou seja, a mudança de um número para o outro acontece de forma de uma multiplicação, sempre o mesmo número. Esse número aqui, pessoal, vocês lembram que a gente chama de razão. Só que na progressão geométrica, essa razão, geralmente nas fórmulas, é colocado com a letra Q. Ou seja, Q em progressão geométrica é igual a razão. É o que é a condição que me dá a minha mudança. Então, Q é razão. Então, aqui, Q nessa sequência é igual a 2. Então, só relembrando, em aritmética, a razão é o R e é somando. Em progressão geométrica, a razão é chamada de letra Q e é o número que me indica o que eu estou mudando, que eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E como a gente vai descobrir o valor da razão em uma progressão geométrica? Como a gente descobre? Simplesmente eu pego um número na sequência e divido pelo outro. Lembra que na aritmética era subtraindo. Já na progressão geométrica, simplesmente eu pego um número e divido pelo outro. Ou seja, eu posso pegar sempre na sequência. 16 dividido por 8 vai dar 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, para eu descobrir em uma sequência o valor da razão, eu divido um número sequente pelo outro. Certo, pessoal? Aí, agora, aqui tem uma sequência. Se eu quiser achar quem é o quinto termo da sequência, observa que eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem vai ser esse quinto termo aqui? Simplesmente eu vou multiplicar 16 vezes 2, que vai dar, então, o quinto termo aqui vai ser 32. Correto? Correto. Mas se ao invés do quinto termo eu quiser achar, por exemplo, o vigésimo, como eu vou achar esse vigésimo? Eu posso ir multiplicando de 2 em 2 até chegar no vigésimo termo. Ou utilizar a fórmula, por isso que nós temos as fórmulas aqui, ou utilizar a fórmula que a gente já acha o termo direto, o termo chamado termo geral de uma progressão geométrica. Então, o termo geral de uma progressão geométrica, vou colocar aqui termo geral ou termo qualquer, botar termo geral. A fórmula é dada por AN, lembram lá na progressão aritmética? AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos explicar aqui. AN é o termo geral, um termo qualquer, um termo que eu quero. Pode ser aqui no meu caso o vigésimo, o trigésimo, o nonagésimo. A1 é o primeiro termo, é o termo que eu começo. O Q é a razão, é o que eu vou encontrar, a mudança. O N é a quantidade de termos e N menos 1. Observe que esse parênteses aqui ele está em cima, está sendo elevado. Então, a gente tem que saber como fazer um número elevado. Certo, pessoal? Então, aqui Q elevado a esse valor N menos 1. Por exemplo, se N for 10, vai ficar 10 menos 1, 9. Vai ficar Q elevado a 9. Então, pessoal, por exemplo, se eu quiser encontrar um termo qualquer, a gente vai usar uma fórmula. Por quê? Porque não tem como, em uma prova, eu ficar perdendo tempo se eu quisesse encontrar, por exemplo, o 10º termo, o 30º termo. Como é que a gente vai usar? Então, a gente vai ter que usar uma fórmula chamada do termo geral, que diz que AN, que é o termo que eu quero, um termo qualquer, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Onde esse AN é qualquer termo, o termo que eu vou encontrar, A1 é o primeiro termo, o Q, que eu falei, é a razão, que aqui em progressão geométrica é razão, N é a quantidade de termos. Então, como é que fica? Só relembrando, pessoal, esse parênteses aqui ele está em cima desse valor aqui, está sendo elevado.
Então, se eu quiser encontrar, por exemplo, aqui, o oitavo termo, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser encontrar o oitavo termo, como é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar aqui até chegar 8 vezes, mas eu posso olhar aqui e usar essa fórmula do termo geral. Então, se eu quero o oitavo termo, o n aqui vai ser igual a 8, n igual a 8. O A1 já está aqui, que é o primeiro termo, que é 2. O Q é a razão, é 2. Então, simplesmente eu vou colocar na fórmula. Ao invés de AN, vai ser A8, que eu quero o oitavo termo. É igual a 1 é o primeiro termo, que é 2. 2 vezes a razão já está aqui, que é 2. 2 elevado a n menos 1. N é 8, então vai ficar 8 menos 1, 7. Então, A8 é igual a 2 vezes 2 elevado a 7. Muita gente aqui, pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso. Faria aqui, ó, 2 vezes 7 daria 14. Ou, simplesmente faria assim, A8 igual 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7. Não, pessoal. Aqui primeiro eu tenho que conservar esse 2 e resolver isso aqui, porque isso aqui se chama potência. Esse valor aqui eu tenho que responder primeiro. Então, como eu respondo 2 elevado a 7? 2 elevado a 7, pessoal, vou fazer aqui embaixo, simplesmente eu respondo da seguinte forma. Eu pego esse número 2 e repito ele 7 vezes, multiplicando entre eles. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca posso fazer 2 vezes 7, 14, porque isso aqui é potência. Então, eu tenho que repetir ele 7 vezes e colocando o resultado da multiplicação. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, e 64 vezes 2, 128. Vamos confirmar para ver se é isso. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16, 16, 32, 32, 64, 128. Pronto. Então, ficou A8 é igual a 2 vezes 128. Então, A8 vai ser igual a 128 vezes 2, pessoal, vai dar 256. Se eu errei em alguma conta dessas aí, pode corrigir. O que importa é que a gente aprendeu o jeito de fazer, mas eu acredito que esteja certo. Então, o oitavo termo dessa sequência aqui, pessoal, vai ser 256. Claro que aqui eu poderia continuar multiplicando. 32 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas, com a fórmula, ela é mais rápido da gente fazer. Certo, pessoal? Então, vamos agora fazer uma questão para ver como a Banca Instituto Bahia ela cobra esse tipo de questão em provas. Vamos lá? Essa questão aqui ela foi da Banca Instituto Bahia, claro, Prefeitura Municipal de Angical para um cargo de nível superior. Olha o que a questão fala. Dada a progressão geométrica, aí temos aqui o começo da progressão. Aí ele vem. A quarta parte do 10º termo dessa PG vale. Então, ele quer que a gente descubra qual o 10º termo dessa PG e ainda ele encontra a quarta parte. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, pessoal, eu recomendo vocês, quando observarem a questão, pegar as informações que foram dadas. Primeira informação é o valor A1. A1 é o primeiro termo. Ele é igual a 5. A segunda informação que a gente tem que tirar aqui é a razão. Quem vai ser a razão, pessoal? Lembrando que a razão, a gente simplesmente pega dois números na sequência e divide um pelo outro. Eu posso pegar o 80 e o 40, o 40 e o 20, o 20 e o 10 e o 10 e o 5. Vou pegar o 10 e o 5, que é mais fácil. 10 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? 10 dividido por 5 dá 2. Então, a razão Q é igual a 2. Lembrando que em progressão geométrica, a razão a gente chama da letra Q. Pronto, ele quer o 10º termo. Então, se ele quer o 10º termo, a quantidade de termos que ele quer, quanto? Vai ser 10. Então, N, que é a quantidade de termos, é igual a 10. E ele quer o A10. Ele quer o 10º termo, a gente não sabe. Então, a gente usa a fórmula que eu mostrei agora há pouco, que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Observa que aqui agora temos todas as informações para poder responder. A N vai ser a 10, que é o 10º termo, igual a 1 é o primeiro que está aqui, que é 5, vezes Q é a razão, que é 2, elevado a N. Quanto é N? É 10, 10 menos 1. Então, a 10 vai ser igual a 5, conservo, porque eu tenho que resolver aqui o que está lá em cima, entre parênteses, aí vai ficar 2, conservo também, elevado a 10 menos 1, 9. Então, novamente aqui, a 10 é igual a 5, eu conservo, pessoal, e faço 2 elevado a 9. Lembrando que 2 elevado a 9, pessoal, para quem não assistiu o começo da aula, não é 2 vezes 9 que dá 18. É eu pegar esse 2 aqui, repetir ele 9 vezes e multiplicar entre eles. Sempre potência é isso. Então, vamos repetir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. E faço a multiplicação entre eles. A gente fez até o 7 no último exemplo, não foi? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 120. 60, 60, 128. Vezes 2 novamente, 256. Vou botar aqui 256. Vezes 2 novamente. Vai dar quanto? A gente tem que fazer. Vamos ver se tem 9 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Fazer aqui do lado 256 vezes 2. 200, que é o que a gente vai querer. 256 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Coloco 2 e subo 1. 5 vezes 2, 10. Com que subiu 11. Coloco 1, subo 1. 2 vezes 2, 4. Com que subiu 5. Então, aqui vai dar 512. Então, 2 elevado a 9 vai dar 512. Então, o que é que a gente faz com esse 512? A gente traz para cá. 512. Então, esse é o valor 512. E agora, pessoal, o que é que a gente faz? A gente vai pegar o 512 e multiplicar por 5. Já vou aproveitar aqui, o que está aqui. 512 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, subo 1. 5 vezes 1, 5. Com que subiu 6. 5 vezes 5, 25. 25. Então, deu 2.560. Então, o 10º termo é 2.560. Aí muita gente, achei a resposta, já coloca aqui, letra D. É errado, pessoal. A banca, às vezes, ela usa de maldade. Olha só que ela continua a quarta parte. Muitas vezes a gente se cansa aqui resolvendo a questão, acha uma resposta, já coloca logo, mas ele quer a quarta parte desse valor, a quarta parte do 10º termo. Quarta parte, eu peguei esse número e dividi por 4. Isso mesmo. Então, vamos fazer essa divisão. Então, 2.560 dividido por 4. 2 por 4 não dá, eu pego 25 todo. 25 por 4 vai dar 6. Por quê? 6 vezes 4 dá 24. Olha só, pessoal. Apenas com essa primeira resposta, a gente já descobriria aqui que é letra B, certo? Então, a banca, pelo menos aqui, não foi tão maldosa, não botou números começados com 6. Então, eu faço subtração para ver quanto tem de resto. Sobra 1. Desce esse 6. 16 por 4 vai dar 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Sobra 0 aqui. Deixa esse outro 0. 0 por 4, 0. Então, 640, pessoal, letra B. Então, é muito importante a gente prestar atenção quando resolve, reler a questão para ver se era realmente isso que ele queria. Aqui, muita gente aqui já erraria, eu tenho certeza. E como muita gente errou. Então, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para frente. Mais uma questão aqui de progressão geométrica, pessoal. Olha o que a questão fala. Foi para a Prefeitura Municipal de Cristópolis, também da Banca Instituto Bahia. A questão fala o seguinte. Numa PG de 5 termos, a razão é 4 e o último termo é 2048. O terceiro termo dessa PG é... Então, vamos ao passo a passo. Ele falou que são 5 termos, a razão é 4 e o último é 248. O terceiro termo vale. Vamos para o termo que ele quer, o terceiro. Se ele quer o terceiro, pessoal, então o N que ele quer vai ser N igual a 3. Qual é o primeiro termo? Ixi, não tem. Então, A1 é igual a interrogação, porque ele não tem. Ele fala apenas que a razão é 4 e fala o último termo. Então, a razão, o Q, que a gente chama em progressão geométrica, é igual a 4. Então, vamos botar a fórmula aqui para ver o que está faltando. A N, no caso, vai ser A3, que ele quer o terceiro termo, está vendo aqui? A3 é igual a A1 vezes Q, olha só que eu tenho Q, 4 elevado a N menos 1. Como eu estou querendo 3 aqui, pessoal, não confundam. Ele deu 5 termos, a quantidade total. Mas esse N aqui da fórmula é o termo que ele quer, é o N relacional do termo que ele quer. Se ele quer o terceiro termo, então esse N vai ser 3. Então aqui vai ficar 3 menos 1. Então A3 é igual a 1. Quem é a 1? Eu não tenho, eu vou conservar. Vezes 4 elevado a 3 menos 1, 2. Pronto. Então A3 é igual a A1 vezes 4 elevado a 2. Lembrando que 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2 que dá 8. É 4 repetido 2 vezes e multiplicado entre eles. Ou seja, é 4 vezes 4 que dá 16. Pronto, achei a resposta. Ainda não, falta eu descobrir quem é esse A1, pessoal. Como é que eu vou descobrir quem é esse A1? Eu vou para as outras informações que ele deu. Vou usar agora outra informação.
ele deu a informação que eu tenho que o último termo é 2048 e a PG total tem 5 termos. Vamos usar essa informação. N vai ser igual a 5, aí vocês podem confundir. Tem 2N? Claro que tem 2N, pessoal. N vai ser o número relacionado ao que ele quer ou ao total. Se ele quer o terceiro termo, esse N vai ser 3. Se eu estou pegando o N total, o N vai ser 5. Então, N é igual a 5. A razão, vou repetir novamente, a razão que nunca muda. Q é igual a 4. A1 eu não tenho. Vou repetir. Pronto. O último termo aqui, no caso, vai ser que termo, pessoal? Se eu estou trabalhando com N igual a 5, o último termo vai ser A5. Então, A5 é igual a 2048. Muito bem. Pronto. Agora eu vou encaixar na fórmula para tentar descobrir o A1. Então, eu tenho aqui A5 é igual a A1, que é o primeiro termo. Eu repito, vezes Q está aqui, que é 4. Fica 4 elevado a N menos 1. Só que N, botar aqui, N menos 1. Então, A5 é igual a 1 vezes 4. N, eu já sei que está aqui, pessoal, que é 5. 5 menos 1, 4. Então, quem é o A5? Eu tenho que aqui é 2048. Então, aqui vai ficar 2048 é igual a 1 elevado a 4, vezes 4 elevado a 4, que não é 4 vezes 4, pessoal, é 4 repetido por ele 4 vezes. É isso aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. 64 vezes 4 vai dar quanto? 6 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24 vai dar 256. Se eu errei nessa multiplicação aqui, pessoal, não esqueçam de deixar aí nos comentários. Vamos confirmar? 64, 64 dá 128. 128 vezes 2, 256. Acredito que esteja certa essa minha multiplicação. Pronto, então dá 256 4 vezes 4. Então aqui vai ficar 1 vezes 256. 256. Como eu quero encontrar o valor de A1, pessoal, esse número que está em cima multiplicando passa para baixo e embaixo dividindo. Deixa eu separar aqui. Então esse 256 vai passar para embaixo do 2048. Então vai ficar 2048 dividido por 256 igual a 1. Pronto, então A1 igual 2048 dividido por 256. Como é que a gente vai fazer essa conta, pessoal? Olha, pessoal, como eu já fiz essa conta algumas vezes, eu sei que esse número ele é múltiplo dele. Mas se você não souber na hora, você tem que fazer essa divisão aqui. 2048 dividido por 256. Ou simplesmente você vai acrescentando assim, 256 mais 256 mais 256 até chegar 2048, certo? Então aqui, esse número dividido por esse vai ser igual a 8. Então A1 vai ser igual a 8. Pronto, encontrei quem é o valor de A1. Aí eu vou pegar esse valor de A1 e trazer para cá para finalizar nossa continha. Então ficou A3 igual a 1, eu descobri aqui que é 8, vezes 16. Lembrando que você pode pausar o vídeo, ver o passo a passo, voltar novamente, porque às vezes a gente está vendo a primeira vez, às vezes é um pouco difícil, mas pode ir o passo a passo. Então, A3 é igual a 16 vezes 8. Vou fazer aqui no cantinho, 16 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Boto 8 sobre o 4. 8 vezes 1, 8 com 4 que subiu 12. Então, 128. Olha só, pessoal. 128 está aqui. Então, é isso mesmo. O terceiro termo, 128, letra D. Certo, pessoal? E é isso aí. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Então, agora já fizemos 2 questões de termo geral. Vamos fazer outra questão aqui. Outro tipo de questão bastante comum em progressão geométrica, pessoal, que a banca cobra, é uma questão contextualizada, em que a gente tem que descobrir qual é a sequência de um contexto. Vejam só essa questão também da banca Instituto Bahia. Olha o que ele fala. Deseja-se elaborar fitas para uma festa de São João. A primeira fita vai medir 6 centímetros de comprimento. A segunda fita vai medir o dobro de comprimento da primeira fita, e assim por diante. O comprimento da 10ª fita em metros será. Então, isso aqui é um tipo de progressão com contexto. Vamos analisar. Ele falou que a primeira fita vai medir. Então, é uma sequência que começa com 6. Então, quem é o primeiro termo? Vai ser A1 igual a 6. Aí ele fala que a segunda fita vai medir o dobro. Então, vamos botar aqui, 6, vírgula. Quanto é o dobro de 6? O dobro de 6 é 2 vezes ele. Então, vai ser 12. E por aí vai. Aí ele vai o dobro do comprimento da primeira e assim por diante. 12 vezes 2, 24. E assim por diante. Pontinho, pontinho. Aí ele fala,
o comprimento da 10ª fita em metros vale. Então, a gente podia continuar aqui, né, pessoal? 24, até chegar ao 10. Só que usando a fórmula, eu considero mais rápido. Então, vamos lá. A1 igual a 6. Quem é a razão aqui? A razão é o que ocorre enquanto está mudando. A razão em progressão geométrica geralmente é uma multiplicação. Então, eu estou multiplicando quanto aqui para chegar ao 12? Estou multiplicando quanto para chegar ao 24? Simplesmente eu divido um pelo outro. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, Q é igual a 2. Então, a razão é 2. Observe, pessoal, que na outra questão a razão também foi 2. Então, pelo menos a banca ela não coloca uma razão tão grande, porque dificultaria a questão. Aí ele quer o comprimento da 10ª fita. Se ele quer a 10ª fita, pessoal, o N vai ser igual a 10, que é a quantidade total. Então, ele quer o A10. Ele quer o termo décimo, ele quer o A10. Então, A10 a gente não sabe e coloca em interrogação. Então, simplesmente agora, eu vou encaixar na fórmula. A fórmula é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. É bom sempre a gente repetir para lembrar. A N aqui vai ser A10, que é o 10º termo, igual a 1 é o primeiro termo, que é 6, vezes Q está aqui, que é 2. Então, vai ficar 2 elevado a N. N está aqui, que é 10, vai ficar 10 menos 1. Então, A10 é igual a 6 vezes 2, tenho que resolver o parêntese primeiro, 10 menos 1, 9. Observe que a questão que a gente fez anteriormente, olha só, ficou também, anteriormente não, a anterior, ficou 2 elevado a 9. Então, 2 elevado a 9 a gente já sabe fazer, né, pessoal? Então, eu tenho que conservar esse 6 primeiro, vou trazer para cá. Então, isso aqui vai ser igual. O 6 eu conservo, vezes. Tenho que responder 2 elevado a 9. Lembrando que 2 elevado a 9 não é 2 vezes 9 que dá 18. É 2 que nem eu fiz aqui embaixo. É 2 repetido 9 vezes e multiplicado entre ele. Aqui embaixo deu 512. Mas eu posso fazer o passo a passo. Repetir, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, vezes 2 é 128, 128 vezes 2 é 256, 256 vezes 2 512. Então, 2 elevado a 9 dá 512. E agora, o que é que eu faço? Então, a 10 vai ser igual a 512 vezes 6. Vou fazer aqui embaixo, 512 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Boto 2 e subo 1. 6 vezes 1, 6, com o que subiu 7. 6 vezes 5, 30. Então, deu 30.000. Então, isso aqui vai ser igual a 3.072, perdão. 3.072. Observe que está em centímetro. Aqui, ó. Em centímetro. E a resposta ele pede em metros. Então, transformando isso para metros, pessoal, vai ficar uma vírgula aqui. Então, vai ficar 30,76, que é 76? 72. Aqui embaixo, 72. 30,72, que é letra C, certo, pessoal? É isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para outro assunto agora de progressão geométrica. Vamos para mais um tópico aqui de progressão geométrica. Esse é a soma dos termos. O que é a soma dos termos? É eu somar todos os números de uma determinada sequência. Então, por exemplo, uma PG finita é uma PG em que a razão ela é um número inteiro. Um número inteiro maior que 1. Então, por exemplo, assim, se eu tiver a sequência 3, 6, 12, 24. Se eu tiver essa determinada sequência aqui, a gente já aprendeu a encontrar o próximo termo ou encontrar qualquer termo dessa sequência, com aquela fórmula que a gente fez as questões anteriores. E agora, se em uma questão estiver perguntando qual a soma desses 4 termos aqui, claro que dá para a gente fazer de cabeça ou até fazendo a continha aqui, né? 6 mais 3, 9. 9 mais 12, 21. 21 mais 24, 55, salvo engano. Porque eu estou fazendo de cabeça, às vezes a gente erra. Então, se for uma quantidade de números pequena, dá para a gente fazer aqui o passo a passo ou até fazer na hora. Agora, se por exemplo tiver uma progressão com vários termos, com 50 termos, com 20 termos, com 30 termos, com 10 termos, e aí a gente vai fazer juntando de um em um? Pode ser que sim, só que vai levar muito tempo na hora da prova. Uma forma geral da gente fazer essa soma é usando essa fórmula aqui, onde esse SN é a soma dos números, A1 é o primeiro termo, aquele mesmo A1. Esse Q é a razão e esse N,
o número de termos. Então, vamos mostrar como é que faz essa soma aqui. Vamos confirmar para ver se realmente deu 55 que eu falei, né? Vamos confirmar? Então, Sn vai ser a soma dos termos, vai ser igual a 1 é o primeiro termo aqui, então vai ser 3 vezes, parênteses, Q. Vou repetir o Q aqui, elevado a N. N é a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4. 4 termos, menos 1 aqui agora embaixo, dividido por Q menos 1. Q menos 1. Quem é Q aqui? Q é a razão. Lembra como nós encontramos a razão em uma progressão geométrica? Simplesmente eu divido um número pelo outro. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, continuando aqui, isso aqui vai ser igual a... Conservo o 3 aqui do lado de fora. Parênteses, Q vai ser 2, que é a razão. Elevado a 4. Menos 1 aqui embaixo. Dividido por Q menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Então, isso aqui é igual a 3 eu conservo, vezes 2 elevado a 4. É 2 repetido 4 vezes. 2 vezes 2, 4. É desse jeito aqui. 2, 2, 2, 2. Repetido 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 16 menos 1, 15. Então, em cima fica 3 vezes 15 sobre 2 menos 1 dá 1. Então, isso aqui vai ser igual. 15 vezes 3 vai dar 45. E 45 mais 1 vai dar 40. Mais 1, porque 45 dividido por 1 vai dar o próprio 45. Então, eu falei 45 vai 55. Acho que foi 45. Então, a resposta é 45. Então, essa é a fórmula para nós calcularmos o termo de uma progressão geométrica. Vamos ver uma questão que caiu da banca Instituto Bahia, para a gente poder ver como realmente a banca cobra essa questão. Vamos lá? A questão fala o seguinte. A soma dos 10 primeiros termos de uma PG com A1 igual a 3 e Q igual a 1/4 vale aproximadamente. Bom, então essa é uma questão de PG, nenhuma questão de PG, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber as fórmulas que a gente vai usar na questão. Bom, como ele fala, a soma dos termos é a fórmula Sn igual a A1 vezes, parênteses, Q elevado a N menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Mas quem são essas letras? O Sn é a soma dos termos, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o termo que ele está trabalhando. Como ele falou a soma dos 10 primeiros termos, então N é igual a 10. De uma PG com A1 ele deu também, A1 igual a 3 e Q igual a 1/4. Observe que ele deu todos os valores, Q igual a 1 sobre 4. O que é que a gente vai fazer? A gente vai apenas substituir na fórmula e resolver. Então, Sn, eu vou colocar S10, que é a soma dos 10 termos, é igual a 1, eu tenho que é 3, então é 3, vezes Q, que eu tenho que é 1/4, só que vai ficar 1/4 elevado a N, então 1/4 elevado a 10, menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Q eu tenho aqui que é 1/4 menos 1. Então, continuando aqui, isso aqui vai ser igual. Na verdade, eu vou continuar aqui embaixo. Então, Sn é igual. Vou conservar aqui as partes de cima, porque tem uma potência. Vou resolver essa parte de baixo, porque não está misturada com a de cima. Então, eu vou conservar de cima e resolver essa fração. Então, fica 3 vezes 1 sobre 4 elevado a 10. Tudo isso menos 1, dividido por 1/4 menos 1. 1/4 menos 1 é uma subtração de frações. Numa subtração de frações, a gente tem que tirar o MMC entre os números de baixo. Como aqui só tem um número, aqui é um 1, então entre 4 e 1 vai ficar 4. Eu faço o seguinte, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Agora a mesma coisa pelo outro lado. 4 dividido por 1 dá 4, e 4 vezes 1 dá 1. Só que como tem esse menos, na verdade 4 vezes 1 dá 4. Com esse menos fica menos 4. Então, continuando aqui, isso aqui é igual, em cima eu ainda conservo. 3 vezes 1/4 elevado a 10, menos 1, sobre 1 menos 4 dá menos 3, sobre 4. Aqui agora é uma divisão de fração. Numa divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então, vou conservar a primeira, que é tudo que está em cima. 3 vezes 1 sobre 4 elevado a 10. Tudo isso menos 1 é a primeira fração. Por quê? Cadê o outro, o denominador? Aqui é como se tivesse 1 embaixo dela toda. Então, vezes a segunda invertida. A segunda invertida, eu inverter a segunda. O 4 passar para cima
e o menos 3 passar para baixo, certo? Então, aqui agora, observe que eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo. Quando eu faço essa divisão, vai dar 1. Na verdade, vai dar menos 1 por causa desse sinal. Então, aqui vai ficar Sn igual a menos do sinal do menos 3 daqui de baixo. Então, menos, abro parênteses, 1 sobre 4 elevado a 10, menos 1, tudo isso vezes 4. Eu vou passar o 4 cá para frente, 4, e botar o menos aqui na frente. Então, fica Sn igual a menos 4 vezes tudo isso. Agora, olha a sacada que a gente vai fazer. Isso aqui é 1 sobre 4 elevado a 10, é ele repetido por ele mesmo 10 vezes. Olha só como seria 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto, 10 vezes, e fazer essa multiplicação. Às vezes a banca quer cansar a gente. Observe que aqui apenas com 4 a multiplicação já é grande. Olha só, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4 dá um número grande e vai aumentando. Então eu tenho que repetir aqui 10 vezes e fazer essa multiplicação para botar o resultado aqui. Agora, observe o seguinte, quando eu fazer 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 256. Então, observe que o número está crescendo, está muito crescendo. Se eu fizer ele 10 vezes, vai ser um número muito grande, na base dos 10.000 para cima. Então, esse número grande aqui, pessoal, ele vai estar aqui embaixo, olha só, porque em cima 1 elevado a 10 é 1 repetido por ele mesmo 10 vezes, vai ser 1. Então, vai ficar 1 dividido por um número muito grande. Quando eu tenho 1, olha, observe, eu tenho apenas o número 1 para dividir por um número muito grande. Esse número aqui que vai resultar em um número decimal muito pequeno. Então, praticamente, isso daqui não vai influenciar na minha conta, porque esse número vai ser muito pequeno. Esse daqui vai ser muito grande, só que esse daqui vai estar embaixo aqui da fração. Ou seja, Sn vai ser aproximadamente, por isso que ele fala aqui na questão, veja só, vai ser aproximadamente, não vai ter um número exato, vai ser um número próximo. Então a gente tem que ter essa sacada. Então vai ser aproximadamente menos 4 vezes menos 1. E menos 4 vezes menos 1 dá aproximadamente 4, pessoal. E 4 está aqui, ó, na 18. 4 é a letra D. E é isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.